Ok. Então vamos começar, né? Uma boa noite aí a todos. Eu quero desejar as boas-vindas. Espero que estejam todos bem, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E nós vamos então agora avançar aí. E antes de nós começarmos aí com as perguntas, né, com as dúvidas que vão ser esclarecidas, experiências que vão ser contadas aí pelo irmão Ramon, nós vamos fazer uma oração. E aí depois eu faço uma breve apresentação aí do irmão Ramon e logo em seguida a gente começa com as perguntas e as respostas, ok? Vamos fechar nossos olhos então e fazermos uma oração ao nosso Deus? Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças pela vida, obrigado por esta oportunidade de falarmos sobre coisas espirituais. Pedimos que o Senhor dê sabedoria ao irmão Ramon a falar, que nós possamos ser ajudados por Ti neste momento de pandemia, de crise, e também em face aos eventos finais, que nós possamos buscar o preparo do caráter e a vida do campo. A vida no campo sabemos contribui para isso. Então ajuda-nos aqueles que ainda não fizeram a fazerem a transição da maneira mais apropriada e que o Senhor dê sabedoria e guie com o Teu Espírito a cada um de nós. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, queridos. Então vamos lá. O irmão Ramon, para quem não conhece, ele mora em Ipanema, é leste de Minas Gerais, e ele tem trabalhado lá no sítio Triunfo com a sua família, fazendo uma agricultura ali familiar. E ele vai contar um pouco da experiência dele. Nós vamos trabalhar aqui em cima de 10 perguntas que eu separei aqui. E aí o irmão Ramon está disposto a nos responder, compartilhar a sua experiência, né? Então Amém. vamos lá, vamos avançar aí. O irmão Ramon também, quando tiver a palavra, pode se apresentar. Mas aí eu já quero colocar a primeira pergunta e aí o irmão já pode dar continuidade. Primeira pergunta é um resumo, assim, contando como foi a sua experiência antes e como que aconteceu a mudança, né, da cidade para o campo, da vida urbana para uma vida campestre. E como que aconteceu o trabalho com a agricultura? Porque tem pessoas que estão no campo, mas não trabalham com a agricultura, não é isso? Então, o senhor decidiu estar no campo, mas trabalhar com a agricultura. Então, conta para nós como foi essa transição aí da cidade para o campo. Sim, uma boa noite a todos, né? Para quem não nos conhece, a minha esposa Simone, a nossa filha já está chegando também. Eu gostaria de dizer para todos, para as famílias, até mesmo para aqueles que talvez alguém da família ainda não teve um interesse, que pudesse ficar até um pouco mais até o final, porque eu gostaria de falar mais diretamente nisso no finalzinho. Mas para responder a primeira pergunta, eu fui nascido aqui em Minas, né? E mudei, eu fui quando eu ainda era solteiro para Vitória e lá eu trabalhava com vendas. De lá eu comecei a trabalhar no Hospital Adventista, onde eu conheci a minha esposa, né, a Simone, que também já trabalhava na recepção, mas eu não tinha nenhum interesse em voltar para aqui, ou nem para ir para o campo, né, em outro local. Mas Deus vai trabalhando, né, na mente da gente e ele, na sua misericórdia, ele vai esperando que a gente amadureça, ele vai dando informações para que em algum momento realmente a gente possa responder ao chamado dele, né? E queria até que se o Jonathan pudesse colocar o primeiro verso, né, que eu me apoio bastante nele, é um verso interessante, todos conhecem, é o que a Bíblia vem mencionando, né? O poder da contemplação através da fé. E tem alguma coisa, algumas fotos nossas, né, mas
eu queria grifar para aqueles que talvez ainda não tenham interesse, não desenvolveram interesse, esse verso de Romanos 10, verso 17, né? Que a sorte, de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Está em perfeita ordem com um grande conflito, 555, né? Que é pela contemplação que a gente é transformado. Foi a partir do momento que eu comecei a ler e ouvir alguma palestra sobre a vida no campo, sobre a mensagem, e na época eu ouvi uma frase que foi o grande divisor de águas, que me fez parar para pensar que tudo que nós cremos de verdades bíblicas, elas não são opcionais. Deus pede, desde a mensagem do sábado, vestuário, saúde, enfim. E a vida no campo não é diferente. E eu comecei a analisar isso aí, a gente começou a conversar em casa, eu, Simone, a Elisa era bem pequenininha, e Deus foi aumentando o nosso interesse, aos poucos, né? E o meu cunhado também, o Fábio, a gente sempre estava junto, conversando, e isso foi muito, muito importante para que a gente pudesse desenvolver o interesse da vida no campo. Lá eu trabalhava com vendas, era uma vida muito corrida, bem agitada. Eu quase nunca almoçava no horário certo em casa. Simone me ligava, eu estava na Serra, eu estava em Cariacica, eu estava no centro de Vitória. E eu percebi que aquela vida ia acabar com a minha saúde muito rápido. Era muito frequente, eu senti uma dor no pescoço, uma ardência na artéria, sinal de estresse, no trânsito, aquilo tudo. E isso foi me fazendo voltar a mente para a tranquilidade do campo. Uma vez que eu fiquei no campo, nasci, né, até os 10 anos, eu fiquei aqui. Então, isso também, essa experiência foi me estressando bastante. Basicamente, eu procurei fazer esse resumo, Jonathan, para talvez não tomar muito tempo, né, nas demais. Uhum. Você Legal, quer falar alguma legal. coisa? Foi me fazendo voltar a mente para a tranquilidade do campo. Ok. Vamos lá. Quero desejar boa noite aí para Simone também, para Elisa. Então vamos Boa lá. noite. Boa noite. Vamos ver aí então, e assim, como é que foi a sua decisão para poder trabalhar com agricultura? O irmão tinha já um planejamento para trabalhar com agricultura. O que que o motivou a trabalhar com agricultura? Olha, Deus faz tudo no momento certo, né? Quando eu estive estudando no EDESA, em 91, 92, interessante que eu fui colocado para trabalhar na horta. Uhum. Tinha outras áreas que na época me interessavam mais, né? Monitor de pátio, que era mais um serviço mais tranquilo, mas Deus naquela época já tinha planos para mim que eu nunca imaginava. E foi lá na horta que eu aprendi um pouco, né, do manejo com o solo, canteiro, fazer as covas, o que se planta em canteiro, né? E a forma da cultura ali. O tomate, a forma de desbrotar o tomate, né? Enfim. Mas eu nunca pensava que eu fosse utilizar isso algum dia. Falei, só para trabalhar, depois eu vou conseguir uma forma de trabalho que eu não preciso ficar nesse trabalho difícil, é o que eu pensava. Mas o que foi que motivou, na verdade, é que quando eu comecei a ver a gente lendo, a Simone lendo e a gente comentando orientação da criança sobre os pais, que tem um pequeno pedaço de terra, todo mundo conhece, são reis e rainhas, e quando a gente vê nos outros livros, Fundamentos da Educação Cristã, Vida no Campo, que a agricultura é o ABC da verdadeira educação, do caráter, aprender as lições da natureza, eu pensei, bem, se a gente vai para o campo, então deve ir para fazer realmente do mais correto possível. Eu não conseguia, assim, imaginar, bem, eu ir para o campo, mas trabalhar na cidade. Ficaria aquela mesma rotina de correria. E aí eu lembrei do que eu tinha aprendido lá no EDES, na horta, e não tive dúvidas nenhuma. Se essa é a vontade de Deus, se os remildos vão ter um trabalho com o campo, como também era no Éden, por que não viver isso e tirar essas lições?
Então, quando a partir do momento que eu vi a necessidade, o desejo de ir para o campo e fazer realmente o que Deus gostaria, aí que eu fui entender por que Deus me colocou na horta lá em 91, que eu nunca imaginava, né? Uhum. Interessante. A gente vê a proximidade Interessante, de Deus. hein, John? É interessante que depois que nós nos tornamos vegetarianos estritos, aí lá na cidade, lá em Vila Velha, as pessoas falavam assim: ah, vocês são vegetarianos, mas comem um monte de agrotóxico. Aí a gente estava prestes para vir para o campo, né? Aí eu falei assim: pois eu vou para o campo e vou plantar sem agrotóxico e vou comer sem agrotóxico. Então é muito bom a gente poder saber que o serviço não é fácil, muito difícil e depende totalmente de fé em Deus. Uhum. Porque você planta, não sabe se você vai colher, né? Mas a gente tem, assim, aquela fé em Deus de que Ele vai suprir todas as necessidades e aí a gente plantar e comer, assim, poder comer sem medo, né? Consciência Uhum. tranquila, um alimento saudável, as frutas bem docinhas, a característica delas mesmo muito boas, porque é incrível. O alimento sem veneno realmente é outra coisa. Eu nunca Com tinha certeza. percebido, conhecido algo assim. Legal, interessante. Eu costumo brincar, eu acho interessante que eu sempre comento, porque quando a gente faz desde uma sementeira, coloca o canteiro, um exemplo, um alface, uma fruta, a gente tem aquele vínculo com ela, a gente vê crescendo, a gente fica na expectativa da germinação, o Jonathan conhece bem, que ele já sempre posta alguma coisa assim, e quando a gente vê alguma Uhum. coisa que a gente planta, iniciando a brotar, aparecer as primeiras folhas, o transplante, aparece a flor, isso dá um bem-estar muito grande na gente. E Sim. quando chega o dia de colher, aqui experimentaram, sabe? É uma satisfação. Eu até dou um exemplo rapidinho. A gente plantou banana prata aqui, né? Porque na região é bem procurado. E eu ficava na expectativa de ver o primeiro cacho aparecer, aquele primeiro umbigo, né, que sai. E eu sempre lembro no dia certo, quando eu cheguei lá, e uma delas já estava aparecendo. E fiquei naquela Uhum. expectativa. Eu sempre queria ir lá e dava aquela satisfação, né? Quando a gente começa a colher aquilo, que a gente lembra a data que plantou, qual mês, quando que ela chegou em tal tamanho, passou a altura da gente, começa a fazer a sombra no local, é muito agradável. É Deus Interessante, que proporciona esse prazer. com certeza. A gente sabe que a vida no campo ela oferece muitas bênçãos, mas ela também tem dificuldades. Então, coloquem para nós aí algumas das dificuldades que vocês enfrentaram, que foram superadas. Olha, irmãos, tanto eu como a Simone, a gente tem muito para falar nisso. A gente vai procurar sintetizar, diminuir o máximo, mas, por outro lado, a gente precisa ser realista, para que quando os irmãos forem para o campo, eles possam se lembrar que dificuldades e privações eram o que Cristo enfrentou em todo o seu ministério. E a vida no campo não é diferente. Por exemplo, aqui Uhum. no sítio, quando a gente chegou, você lembra quando esteve aqui, tinha uma ponte, né? Uns 200 metros da nossa casa. Só que, na época, não existia essa ponte. O nosso carro ficou mais ou menos uns 2 anos distante, debaixo de uma árvore lá, e era bem difícil isso aí. A gente, para passar, passava uma pontezinha bem pequenininha, não era firme, né? Para estar aquela. Não tinha uma estrutura de firmeza. Sim. E, juntamente com o calor, tudo isso dificulta um pouco. E eu nunca vou esquecer uma carta que o Rafa, né, o Rafael Aguiar, mandou para mim quando eu morava em Vitória, faltando alguns dias para a gente mudar. E nos conselhos que ele me deu, ele falou assim: e não se preocupe com os fracassos, porque eles certamente virão. A Uhum. princípio, eu achei essa frase bem impactante, mas eu fui compreender que realmente acontece isso. Você Sim. pode plantar alguma coisa e talvez você planta no clima errado, pode não desenvolver como você gostaria, pode aparecer algum tipo de praga,
ou de repente na época que você vai comercializar, que a gente no caso vive disso, pode aqui não estar com o preço que a gente desejava que estivesse. Então são muitos fatores que a gente precisa estar com a mente bem firme, para não ser levado pelo desânimo, né? Interessante. Mas uma coisa que me ajudou a vencer, passar por essa dificuldade inicial, é o seguinte: um amigo meu, uma certa vez, falou: Ramon, você está animado a ir para o campo. Mas outra coisa muito diferente é você se manter animado no decorrer dos meses. E levando em consideração isso que ele me falou, quando vinha algum pensamento de desânimo, eu pensava, eu preciso formatar minha mente com o céu. E eu pensava, esse pensamento vem de Deus ou vem do inimigo? Alguma forma de desânimo, alguma dificuldade que aparecia, começava a vir na minha mente, assim, será que eu vim no momento certo? Será que eu não deveria ter aguardado mais para sair? Mas eu sempre pensava, espera aí, esse pensamento vem de Deus ou vem do inimigo? E aí eu já via que lado que eu estava indo. Então, buscava algum verso bíblico, algum texto do Espírito de Profecia para me manter no foco. E isso ajudou a passar por muitas dificuldades, tá, irmãos? Várias vezes. Teve, Amém. teve situações e épocas que eu assim fiquei muito desanimada porque a gente veio para uma casa muito antiga, muito difícil, né, de cuidar, de limpar, e isso me trouxe bastante tristeza a princípio, mas a alegria de estar no campo, de não estar mais naquele barulho de funk que tinha perto da minha casa, tiroteio e tantas coisas terríveis. Essa alegria, assim, foi superando, né, as coisas ruins que certamente sempre tem. Eu acho que na vida de todo mundo, em qualquer lugar, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas às vezes eu parava assim, pensava assim, quando eu pegar o irmão Mauro Carnaçá, mas é porque tinha coisas assim que a gente tem que ser muito pé no chão. É uma Uhum. bênção, é maravilhoso, é tudo de bom, só que a gente não tem que ficar achando que isso aqui na Terra é um Éden, né? O Éden vai ser no céu, perfeição, tudo ótimo, maravilhoso, vai ser no céu. Aqui, né, tem bastante dificuldade, a pessoa que quer ir para o campo, que precisa viver do campo e que não tem recursos, e se não vier com a mente totalmente já preparada para entender que ela vai passar, de repente, privações, que ela vai passar muitas, assim, é muito difícil, né? Às vezes está muito calor, às vezes está muito frio, às vezes tem que trabalhar muito, trabalha, e você vê ali não é o resultado que você gostaria de ter. Planta uma coisa, demora muito e não colhe. Às vezes não colhe, mas eu acho que o foco é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, Ele vai prover tudo que nós precisarmos, todas as nossas necessidades, Ele vai estar à frente, pronto a... Porque o que eu vejo assim é esse aprendizado, né? Que Deus está sempre querendo ensinar a gente, porque está no fim, então fala assim, Senhor, está sendo, Deus está fazendo intensivo com você para ver se dá um jeito de pegar no tranco. Ou, tem que ir, né? Tem que ir, mas Deus ele está sempre disposto a nos ajudar. Nesse contexto aí, eu queria colocar três coisas. Duas coisas, na verdade. Como que foi... Vocês têm uma filha, certo? A Elisa. Quantos anos você tem, Elisa? 14. 14. E como foi, em relação à mudança, como foi para a educação da Elisa? Fala um pouquinho, assim, rapidamente sobre essa questão e o contato agora com o campo. Vocês já tinham informações antes, técnicas, de como fazer as plantações? Ou erraram muito, aprenderam com os erros?
fala então um pouco sobre a educação da Elisa e essa questão de um conhecimento prévio para aplicar quando fosse para o campo, enfim. Eu vou falar sobre a educação da Elisa. A gente pensava assim, que ela, no princípio, não ia se adaptar, que sozinha, sem criança nenhuma, sem ninguém, né? Não tem vizinho, vizinhos são bem longe, mas essa menina ficou maravilhada, muito feliz. Ela vivia fazendo bolinho de lama e levando para mim bolinho, mamãe, tudo. Ela tinha 7 anos de idade, né? E, assim, eu alfabetizei ela em casa e já estava sendo muito perseguida, todo mundo, não vai colocar na escolinha não, e tal, não sei o quê. Isso desde 4 anos de idade que já ficaram pressionando. E quando vim para o campo, pensei, agora eu vou estar livre. Mas pior, aqui pressionaram mais até. E aí eu falei, não, vou aguardar até 8 anos de idade, porque de 8 a 10, se ela estiver preparada, ela sempre foi bem madura nesse ponto, assim, das coisas que ela já aprendeu, né? E, então, eu falei, não, com 8 anos. Aí teve um grande processo, que eu não vou falar agora, que não dá tempo, mas a Elisa se adaptou como se ela tivesse nascido no campo. É coisa de Deus. Ela já entrou assim no meio dos bois e já correndo com a avó e ajudando, e gosta mais de ficar na roça do que de ficar aqui em casa, né? Eu falo serviço de casa, se o pai dela chamar lá para fora, ela vai feliz da vida. Então, mas graças a Deus foi muito bom. Assim, uma infância muito maravilhosa. Para as crianças o ideal, é ótimo, maravilhoso. Amém. Irmão Ramon, fala então agora um pouquinho dessa questão aí do conhecimento prévio. Olha, conforme você falou, é só na prática mesmo. De repente a gente acha que sabe alguma coisa, mas nem tudo eu aprendi quando eu estudei lá no EDES. Uma coisa é você ver até um vídeo no YouTube, como plantar um maracujá, por exemplo. Você pode pegar as informações técnicas, de distância e tudo, mas é o dia a dia que você vai perceber ali, na prática. Quando a gente iniciou com apicultura, né, trabalhando, vendo alguma coisa, uma coisa é você ver uma informação no YouTube, outra é você estar naquele ambiente, você pegar uma caixa com enxame, você sentir o peso da abelha, a movimentação dela, a reação delas. E mesmo sabendo tudo isso, eu perdi vários enxames, assim, no momento de ser ali. A calma, de repente a fumaça, e aquilo acabava assustando. Perdi vários enxames quando eu estava ainda fazendo a coleta. E a mesma coisa na agricultura mesmo, no plantio. Não é suficiente você exatamente saber o espaçamento ideal, talvez a forma de plantar, os dias ali de fazer o transplante. Você realmente precisa de uma prática no momento ali. De repente você coloca talvez muito esterco e acaba matando a planta. Como você faz se o esterco não está totalmente ainda curtido? Misturar com um pouco de terra para quebrar um pouco. Então, o sereno de manhã, que você joga uma aguinha para não requeimar demais a planta. Isso é só no dia a dia mesmo. Legal. Eu até, falando assim um pouco da rotina do campo, eu aconselharia aqueles que estão com esse desejo de ver na sua região alguma família que mora no campo, que vive da agricultura mesmo, para passar talvez uma semana, mas não assim, eu vou tirar férias, vou descansar. Não. Vai para a casa desses amigos, dos familiares, de alguém, irmão da igreja, com o objetivo de arregaçar as mangas. Levantar no horário que eles levantam, participar dos trabalhos, você sabe muito bem disso, né? Você chegou aqui meia hora depois, você já estava com o facão do lado, já estava pronto para o campo. Isso mesmo. Para a pessoa compreender como é que é o dia a dia, a rotina, desde o trabalho mais simples. Eu vou ali, vou mexer talvez uma cerca. Eu vou tocar um animal do vizinho que entrou. Participar disso para entender o que é esse dia a dia. Para não se frustrar, de repente, quando for para um lugar e achar que a sua região está sendo pior do que as outras. Então, seria muito bom as pessoas fazerem isso. E eu tenho certeza que se chegar para alguém que já mora, eu gostaria de participar, se eu posso passar uma semana, eu quero ver o que você faz.
vai ser muito produtivo, vai ser uma bênção. Bom, Ramon, muito bem, boa dica. Tenho certeza que essa é uma dica importante aí para as pessoas que estão nos assistindo. Ter vivências, né? Realmente ter algumas vivências prévias, elas são essenciais. E aí um pensamento pode te seguir quando você for ter essa experiência. Tente ser o funcionário, vamos colocar aqui dessa maneira, que você empregaria, né? Então, faça o seu melhor, né? Para você ali realmente aprender, conseguir alcançar o máximo que puder, né? Pode falar. Uma outra coisa que eu acho que seria muito importante, a pessoa antes, porque às vezes eu fico vendo que as pessoas estão muito assim, querendo ir logo para o campo, já está tarde, né? Já era para ter tomado as decisões. Assim, não fiquem com medo de tomar a decisão, né? Se você nasceu em cidade grande, acha que não vai se adaptar, você precisa ter fé, você não pode ter medo. Porque se eu nasci no Rio de Janeiro, nunca tinha pisado numa roça, estou aqui há 7 anos e 4 meses? 6 meses. 7 anos e meio já, então eu acho que qualquer um consegue, né? Mas um conselho que eu dou, se for possível, aluga uma casa antes de comprar, vê para você ter a oportunidade de estar no campo e ver, visitar vários locais e ver qual o local que seria mais adequado, se adapta melhor, porque tem gente que gosta muito de frio, tem outros que já não gostam, tá muita gente indo para o sul, mas às vezes é muito frio, então prefere o leste ou algum outro, né, local que dá certas frutíferas em lugar que não dá. Então, assim, escolher de maneira calma, porém, assim, já toma a decisão de ir alugando, né, um local, né, de fazer igual o Ramon, passar uma semana, 2 semanas com uma família, trabalhando junto e vendo como é o dia a dia, porque geralmente as pessoas querem ir para a roça, acham que é para ficar uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha, não. É interessante, interessante, irmãos. Pode falar, pode falar. De repente a pessoa pensa que gosta de um determinado clima e depois para ele pode ser uma dificuldade maior. Quando a gente morava lá em Vitória, a gente ouvia muito falar do famoso clima europeu, o clima das montanhas ali. Só que nem todo mundo consegue se adaptar com um calor mais severo ou com um frio mais. É bom analisar esse perfil, porque a Simone falava, eu gostaria de um lugar bem frio. Só que ela viu aqui o que é o dia a dia, conviver com frio, e ela é muito friorenta, ela viu que seria um transtorno muito grande para ela. Talvez para outra pessoa não seria tanto. Nunca eu vou para um lugar frio, nunca mais, porque aqui já está um frio que eu não estou aguentando. Então, seria bom analisar isso aí também, para não ser pego de surpresa. Sabe? Interessante. Para a pessoa, de repente, não ir, que isso pode se tornar uma dificuldade maior, né? Mas eu acredito que Deus direciona cada ponto também, pela misericórdia dele, ele talvez pode ver isso, se a pessoa não compreendeu, né? Tem uma coisa aí interessante que a irmã Simone falou, o senhor mencionou também, é que tem pessoas, eu tenho visto pessoas que elas querem produzir banana, querem produzir mamão, e são as frutas que elas mais comem e que elas mais gostam. Só que elas querem realmente comprar um lugar, ir para um sítio que está a quase 2.000 metros de altitude, 1.500, 2.000 metros de altitude, um lugar frio, alto. E lá ela não vai conseguir produzir banana nem mamão tão bem, né? Mamão ela já não conseguiria. Então, banana seria com muita dificuldade se conseguisse. Então, assim, não ia ter manga, não ia ter jaca. Então, é importante realmente ponderar na hora da decisão o que você gosta mais, o que você quer priorizar como produção para o seu mantimento ou para ser comercializado.
e colocar isso na hora de escolher o lugar, né? Muito bom. Eu queria avançar aqui com a outra pergunta, né? Em relação a vocês aí hoje no sítio. Como que é a sua renda aí no sítio hoje? Vocês vivem do campo? Como que é isso? Olha, nos primeiros 2 anos que estávamos aqui, a gente vivia unicamente com a renda da feira, né? Uhum. Meu pai ainda era vivo e ele tinha o gadozinho dele, né? Mexer com bois, mas eu não vim com esse objetivo de mexer com pecuária. E a gente trabalhava com o que a gente plantava aqui, o que a gente plantava, e também alguns temperos que a Simone foi começando a trabalhar com ele alguns meses depois. E depois que meu pai faleceu, a gente foi tirando o gado. Hoje a gente vive uma parte do aluguel do gado. Não é muito, mas pelo menos dá um alívio. Aluguel do pasto. Uhum. A gente aluga o pasto para o pessoal colocar o gado, que é morro, essas coisas, né? Mas a gente viu que na parte pior, que a gente estava ainda se adaptando, Deus abençoou muito. Foi o período talvez mais crítico financeiramente, mas ao mesmo tempo eu posso falar com vocês que foi um dos maiores milagres que a gente percebeu, porque tinha dia que a feira não vendia o suficiente e a gente tinha que aprender a conviver com menos de ganho possível. Uhum. E o problema é que o maior vilão, o que mais come a renda, é o supermercado, e a gente sente isso até hoje. Uhum. O supermercado que consome, a gente vai no supermercado querendo comprar talvez R$ 50 e de repente acaba comprando bem mais do que aquilo. Então a gente precisa aprender a administrar isso aí, porque passa bastante aperto. Por isso que é o ideal a gente procurar ser mais autossuficiente possível. Igual temos o plano aqui, Deus abençoando, de ter um engenho para a gente produzir o próprio melado, sabe? O açúcar mascavo, saber o ponto, para evitar de ficar comprando aquilo. E eu percebi, eu fiz um comentário no grupo que a gente tem Vida no Campo, das pessoas que já moram no campo e do que elas vivem, e eu percebi que menos de 10% das pessoas moram no campo. A maior parte estão assim, querendo ir para o campo, mas talvez não tenham capital ainda, ou alguma dificuldade. E eu fico com um certo receio, talvez, dessas famílias, depois de toda a dificuldade, não conseguir se manterem no campo. É uma certa preocupação. E por isso que precisa de muita orientação de Deus para aprender a viver o mais simples possível. Uma coisa mais simples de O manhã. mais natural. O que a Elisa falou. Pode falar, Elisa. Igual de manhã, né? Igual cozinhar um inhame, uma batata, uma mandioca, comer coisas mais simples, né? Que aí não fica As gastando frutas muito. da época, né? Que Preferência. goste ou que não goste. Eu leite Nós temos, assim, fomos mal acostumados a sempre fazer aquela mesa, né? Um monte de coisas variadas, e faz pão e flan, e isso e aquilo, é vegetariano, é vegano e tudo, mas várias coisas, né? Então, quando aperta o negócio e vê se, não, vamos comer só uma mandioca de manhã, eu falo empim, mas aqui em Minas é mandioca, né? E um inhame, um negócio assim, e uma fruta. Aí eu fico assim, aqui nos sítios, a área de plantio ainda não é tão grande, né? Mas já tem tanta fruta. Tem jaca mole, jaca dura, tem mamão, tem laranja, tem banana que não acaba mais. Oh, Então glória. tem muitas coisas, mas às vezes o tempo, assim, a época não tem aquela fruta, mas Deus sempre provê pelo menos duas frutas. Em cada época sempre tem pelo menos duas frutas, e isso é muito bom porque economiza bastante, né? Ah, maravilha. Muito bom. Eu queria colocar aqui, vocês mencionaram aí, deu para a gente perceber que a vida no campo,
quando a gente decide ir para o campo e largar muitas vezes as comodidades da cidade, é bem verdade que hoje no campo a gente consegue trazer muitas das comodidades da cidade para o campo, mas quando a gente decide realmente seguir o plano de Deus, acaba que a gente precisa se adaptar a uma vida mais simples. E isso é um bem para nós. As dificuldades que vocês mencionaram também são bênçãos, né? São bênçãos disfarçadas. Elas são obreiras de Deus na formação do caráter, as aflições, não ter o que a gente quer na hora que a gente quer, ter paciência para esperar a planta crescer e dar o fruto que a gente precisa. Então, tudo isso são lições que Deus vai nos ensinando, né? Resumam, assim, para nós, quais foram as maiores bênçãos. E fala um pouco mais, eu achei interessante, você mencionou aí da feira, né? Fala um pouco mais da feira, como que vocês conseguiram colocar os alimentos que vocês produzem lá. E depois, logo em seguida, já pode falar aí do projeto que vocês têm aí no Sítio Triunfo, né? O pessoal estava perguntando onde que fica o sítio. Fica em Ipanema, leste de Minas Gerais, né? Então, primeiro, fala para a gente aí da feira e depois do projeto que vocês querem desenvolver aí no sítio de vocês. Você perguntou sobre as maiores bênçãos e eu queria até abrir um espaçozinho aqui, já que eu acredito que alguns que chegaram depois, eu queria fazer uma pontuação sobre isso. Eu era uma pessoa que eu jamais queria vir para o campo. Eu não tinha o mínimo interesse em vir para o campo. O meu interesse era continuar em Vitória, numa vida mais tranquila lá, eu trabalhava com vendas, enfim. Mas se a gente permitir Deus trabalhar no coração da gente, ele muda o gosto, ele muda os planos da gente, sem forçar a barra, se a gente apenas permitir. E conforme eu falei, o princípio da contemplação, se tem alguém na família que talvez não tenha o interesse ainda, pode saber que talvez a maior bênção que essa pessoa pode estar perdendo é não se entregar ou talvez não ler sobre o assunto, não assistir alguma mensagem, pegar algum livro sobre vida no campo, como que os patriarcas viviam, porque hoje eu percebo que a maior bênção que a gente tem vivido é isso. Por quê? As cidades são vulneráveis demais. Quando teve aquela greve dos policiais alguns anos atrás, é que a gente viu como que as famílias estavam sem nenhuma proteção. E depois veio aquela greve dos caminhoneiros aí no ano passado, e louvado seja Deus que a gente estava aqui e a gente não foi afetado por tudo aquilo. A gente viu essa situação. A nossa filha, se ela tivesse na cidade hoje, ela não talvez teria o mesmo perfil que a gente está vendo ela ter hoje. E se eu for para viajar para Vitória hoje, como sempre a gente vai, se eu falar assim, Elisa, você quer ir com a gente ou você quer ficar aqui no sítio com a sua avó? Na mesma hora ela fala, como ela mesma me propôs a última vez, deixa eu ficar aqui com a minha avó. Então, para mim, é uma bênção, porque a cidade não atrai ela. Eu falo assim, vai para você dar um pulinho no shopping, tanto tempo que você vai no shopping, ai, não quero ir para shopping, não, quero ficar aqui no mato. Talvez vocês podem achar, isso aí parece que foi até ensaiado para falar isso, mas Deus é testemunha, fiel, de como que Deus trabalhou no coração de uma adolescente de 14 anos. Amém. Ela gosta aqui, se sente bem, né? E você falou um pouquinho sobre a feira, né? Irmão Ramon, a gente faz trabalho. Só uma coisinha aqui. Sim. Que eu lembrei. Enquanto o senhor fala da feira, tem pessoas que às vezes pensam, bom, eu vou para o campo, é para me isolar, é para me afastar das pessoas, mas a gente sabe que esse não é o propósito, né? A gente tem bem claro isso na nossa literatura, que na verdade a gente tem que fazer o trabalho de postos avançados, viver no campo para a educação dos filhos, para produzir o próprio alimento por conta da crise, para desenvolver o caráter, mas também para fazer trabalho missionário. Então, fala para a gente um pouco de como que era antes o trabalho missionário de vocês na cidade e como que se tornou o trabalho missionário agora no campo. Tem oportunidades para trabalho missionário? Como que é? Muito mais amplas do que eu imaginava.
durante todo o tempo que eu ficava lá na cidade, eu fazia algum estudo, terminava um, começava o outro, e tendo contato com muitas pessoas. E aqui no campo parece que fora, né, parece que tira essa facilidade. E teve um tempo que a gente chegou a fazer 13 estudos bíblicos, assim. No sábado não dava conta, no domingo voltava. E eram muitas pessoas mesmo. Mas graças a Deus que Deus tem mostrado uma outra forma de trabalho missionário que bem eficaz, né? A gente ficava pensando como que a gente poderia fazer e vendo tantas pessoas irem para o campo, querendo ir para o campo, e a gente imaginou, Deus colocou na nossa mente um projeto que podia receber jovens, né? Nem todos talvez assistiram, e fazer com que esses jovens, além de aprender um pouco da vida no campo aqui, nos finais de semana a gente trabalhar com evangelismo, tanto na vizinhança como também na cidade, né? E fizemos um vídeo depois de mais de um ano querendo fazer e não tendo a oportunidade. E fizemos um vídeo, né, convocando, fazendo um chamado para aquelas pessoas que tivessem o interesse, passar um tempo aqui no sítio. E Deus está abrindo portas para isso. Já apareceram alguns jovens, e desses jovens, 3, eu não vou ainda falar o nome, mas vocês vão ver as fotos em breve. Né? Isso. 3 rapazes e uma moça. E a gente vai fazer esse trabalho assim, pela graça de Deus, né, de uma forma mais eficaz, tendo um relacionamento aqui em casa, no trabalho e também na cidade. E eu nem imaginava, a Simone está aqui doida para falar alguma coisa. Não é porque, para não entrar logo no nosso projeto, o projeto do trabalho missionário, então teve uma época que o Ramon estava indo no sábado, no domingo, ele trabalhava, parava um pouquinho o trabalho, aí ia, estava fazendo 13 estudos bíblicos e tudo, aí depois deu uma parada, as pessoas, parece que eles aprendiam e eu passar para a igreja deles o que eles aprendiam. Aí foi, nossa, que bom, tal. Mas aí depois deu uma parada e agora, depois, nessa época do Covid, eu tenho sempre tentado passar estudo bíblico para algumas pessoas, algumas amigas, assim, e nunca aceitavam. E agora, graças a Deus, a gente está indo lá para a cidade, né, para o Ipanema. Aí estou dando quatro estudos bíblicos e a Elisa, com uma amiguinha aqui da roça, ofereceu o estudo bíblico e ela está dando um estudo aqui também. Então, e a gente está fazendo visitas, né? Agora com os nossos irmãos que vieram para cá. Ele chegou agora, o César, né? Chayane. E a Chayane. E aí a gente vai agora fazer mais visitas e tudo. E se Deus quiser, vai ter muitos resultados aqui nesse local, se Deus quiser. E a feira também é um contato missionário com as pessoas? Tem oportunidade para isso? Sim. Na feira, na verdade, falar um pouquinho da feira, é uma associação de agricultores familiares e de artesãos de Ipanema. Então, a gente conseguiu um local, conseguiu barraca, tudo de graça, dado pelo governo. A gente só teve que pagar para fazer a nossa banca. E Deus abriu as portas de conseguir pagar 5, 10 reais por mês. E nem isso a gente está pagando agora com essa época de Covid. Então, quer dizer, qualquer produto que a gente produzir aqui, a gente pode levar para lá. Então, às vezes a pessoa fica com medo de não ter como sobreviver. Feiras, toda cidade tem. Então, é só correr atrás, perguntar na prefeitura e ver e colocar, porque tudo que se faz vende. Às vezes está fraco agora, igual está fraco agora, às vezes não é aquela grande coisa, mas se você pode fazer um pão, você pode fazer um bolo, alguma coisa, qualquer coisa assim que você faça, vende. É só ter disposição para estar falando tudo. E as oportunidades que a gente tem para falar de saúde na feira, que eu também faço remédios naturais, umas coisinhas assim, vendo alguns produtos, né,
emagrecer, algumas coisas cereais, algumas coisas assim. Então, a gente está sempre podendo falar dos 8 remédios naturais, sempre podendo orientar a pessoa na alimentação, tomar bastante água. Eu fico assim com várias pessoas que ficam lá, às vezes, horas lá. Ai, minha filha, você me consultou melhor do que o médico que eu fui, sei Olha o quê. só que Então, benção. a gente tem essa oportunidade, né? É muito bom o contato com as pessoas. Às vezes, a gente dá livros, folhetos, por aí. Legal, legal. Interessante é que os próprios produtos, eles falam por si e geram uma credibilidade. Uhum, Então, quando a gente leva um produto saudável, que a pessoa sente que o cheiro realmente não tem aquele cheiro de coisa química, uma fruta bem doce, as pessoas dão um crédito a mais. E aí tem os temperos, a gente explica que não tem nenhum conservante, tudo bem integral, tudo apenas desidratado também. As pessoas levam mais a sério. Teve um rapaz que chegou e perguntou assim: Ramon, você tem tal coisa aí? E eu falei: hoje não. Ele falou assim: se aqui não tiver, eu já nem vou procurar nas outras bancas. Porque as pessoas sabem e a gente não joga remédio. E eu falei uma vez até com um rapaz do IMA, né, que é o Instituto Meio Ambiente, e ele falou assim: mas você não joga nada químico lá? Eu falei: não, não vocês têm jogo. a Ele falou: se eu certificação te do fizer IMA? Ele me deu como se fosse assim, um reconhecimento que ele veio, fez a visita, mas não uma certificação do orgânico em si. Uhum. Mas no dia ele chegou para mim e falou assim: se eu te fizer uma visita surpresa, eu não vou ver nada lá contrário. Eu falei assim: você pode ficar à vontade. Isso era numa quarta-feira. Ele falou assim: então até o final de semana eu apareço lá. E realmente ele veio na sexta bem cedinho aqui. A gente estava tendo um desjejum ainda e a nossa mesa estava posta. E ele chegou e falou assim: olha, aqui está a prova do que a gente conversou lá. E ele olhou, a Simone deu para ele um pouco um patê, um pão integral. Ele gostou muito e ele ficou surpreso. Deixa eu dar uma voltinha aqui no sítio, eu quero dar uma olhadinha. E o pessoal conhece, né? E ele olhou e falou: A realmente, visita da Rainha de você está de Sabá. parabéns. Eu vim aqui cedo para ver se eu ia pegar alguma coisa, né? Ele até brincou com a boca na botija, mas parabéns para vocês. Então a gente vê que realmente as pessoas veem isso como uma coisa positiva. E quando a gente vai falar alguma coisa de saúde, eles dão crédito, porque vê uma autoridade, né? E que tudo isso possa ser muito mais pode ser feito, na verdade. Uhum, E cada família tem a sua forma, e uma ótima forma de evangelizar seria as feiras mesmo, que é uhum. tanto um meio de ganhar, né, o sustento, como também de ajudar as pessoas. Simone trouxe aqui o... Tenho é tipo um documento, até me plastifiquei, não sei se dá para ver, esse que o imã deu para a gente, eu mandei ampliar e plastificar, porque é importante, embora não seja um selo de orgânico, que é muito difícil, porque não pode ter nem gente na redondeza que faça, que coloque, né, veneno, e por isso que não pode. Mas aí está escrito ali, né, que foi visitado o sítio e não foi encontrado nenhum indício, nada de agrotóxico no local. Então, eu mostro isso para as pessoas que às vezes têm alguma dúvida e elas ficam, nossa, que bom, fica feliz de Uhum. poder estar comprando um produto realmente que a gente está falando e está comprovando, né? É bem Legal, interessante. legal. Que bênção, que bênção. Bem, agora eu queria que então vocês falassem finalmente aí um pouco sobre o projeto que vocês querem desenvolver e ou já está em desenvolvimento, né? Antes eu quero só compartilhar aqui a tela, se o irmão Ramon quiser depois mostrar alguma foto, alguma coisa, mas eu te mostrar aqui já, tem duas fotos aqui do irmão Ramon, né? Uma com as jacas, aí tem bastante jaqueira, né? Tem algumas jaqueiras aí. Aí tem um Sim, bananal bem bonito aí que eu já vi, muito, muito legal, e tem bastante banana, como a irmã Simone falou. E aí a colheita de maracujás também, né? Muito sim, bom. é interessante que, na verdade, poucos pés dão muito, né? A gente, nessa época, eu estava com 38 pés de maracujá e por semana a gente colhia essa quantidade. É um espaço pequeno, mas era muito bom para vendas, né?
E o pessoal Legal. gostou muito, o pessoal sempre procura, mas ele tem a época que produz, depois dá aquela descansada, depois renova, né? Mas a jaca, a gente tem mole, jaca dura, a banana vinagre, né? A banana da terra, a banana prata, a banana nanica, a chamada três pencas, temos vários, né? Bastante opção, assim. É o sítio da banana. Interessante. Eu queria mostrar aqui então o canal de vocês Sim. no YouTube. E aí, pessoal, quem quiser pode assistir aqui depois. O título aqui do canal é Sítio Triunfo, Família Rocha. E aí tem aqui o vídeo do nosso projeto. Tem até ali na miniatura, eu estou ali na foto. Mas aí vocês podem então depois entrar e visualizar aqui qual é o projeto, mas o irmão Ramon vai adiantar aqui para nós. Vamos lá. Esse projeto a gente fizemos há mais ou menos uns 2 meses atrás, né? Fizemos o vídeo e lançamos. E conforme a gente falou, né? Para a gente receber jovens para ajudar os seus pais. Que eu falei, não tem como a gente receber todas as famílias, mas se a gente recebe alguns jovens no espaço de uns 2 meses, o que ele vai ter de orientações, né, vivendo no dia a dia, pode dar uma base melhor para ele ajudar as suas famílias. Então, a gente poderia estar ajudando mais famílias em menos tempo, né? E a partir desse mês agora, de outubro, por volta de... Nós estamos em agosto, perdão. Mês de setembro, né? Final de setembro, a gente vai estar recebendo os 3 rapazes e uma moça para estar com a gente aqui. E eles se mostraram muito interessados. Tem um rapaz da Bahia, menina de São Paulo, do sul de Minas, e outro do Rio. E foi um projeto assim que a gente está vendo que está chamando bem a atenção das pessoas, porque o nosso objetivo é realmente ajudar essas pessoas e eles passarem um tempo aqui, um compartilhando com o outro. E a grande novidade, para a honra e glória de Deus, é que uma semana depois que lançamos e colocamos esse vídeo na internet, a irmã Andréia procurando um local, né, para fazer o recanto. Andréia Amaral. Isso. Ela está aí na live, eu acho. Sim. Ah, ela está por aí também? Oi. Daninha. Um abraço, minha irmã. Ela estava procurando um local que não tivesse, talvez, uma clínica, né, para não gerar uma certa competição, para iniciar um trabalho. E Deus abençoou de uma forma tão grande que ela veio fazer uma visita para a gente, né, olhou o local, gostou, voltou bem animada, e logo em seguida ela veio, né, veio a primeira família, do irmão Julimar, da irmã Rose, e para estar dando um apoio. E foi assim, tudo acontecendo muito rápido. Eu vi como que Deus tem realmente urgência da obra. Porque, juntamente com esse congresso, a gente tem, o projeto, a gente tem planos, igual eu tinha comentado com você, e fazer pequenos encontros aqui, talvez de uma quinta até no domingo, em várias áreas, né? Encontro para os jovens, talvez com profecia, de saúde. E com a irmã Andréia, a equipe dela aqui, a gente vai poder unificar a agricultura, saúde e evangelismo. Eu não tenho dúvidas que Deus está realmente guiando de passos largos, né, essa obra. Sempre tem tido uma surpresa e a gente fica muito grato a Deus. Essa semana mesmo, né, chegou uma segunda família, que é a família do irmão César e a Chayane, né, e também para somar. Hoje já começamos a fazer um trabalho também aqui no sítio, fizemos uma visita missionária agora à tarde, para a honra e glória de Deus. Foi assim um dia, posso falar assim, produtivo nesse campo, que pudemos trabalhar um pouco no campo e um pouco com o trabalho missionário, né? E a gente não vê a hora de que os alunos venham, né, possam chegar, a irmã Andréia também venha, com a Laurinha, né, para a gente estar junto com a turma um pouco maior aqui. Eu nunca perdi a esperança, orava a Deus, sempre saía de fora, o céu estrelado, e me sentia assim, só eu e minha família aqui. E eu gostaria que tivesse mais pessoas unificando. E Deus fez o que Ele sempre faz, né? Ele fez muito mais do que eu podia imaginar. Porque eu nunca imaginava aqui no sítio a gente ter um centro de tratamento saudável, né? E a irmã André é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, tem um carinho muito grande. Aqueles que conhecem sabem
como ela é de pessoa e a experiência. Então, vai somar muito. Recanto Vida Plena. Sim. Sei lá. Legal, muito Não bom. sei se ela pretende mudar o nome, né, quando chegar aqui, mas então eu posso falar para vocês uma coisa. O que Deus está proporcionando para a gente em expectativas, eu não teria a mínima expectativa dessa se eu estivesse na cidade, porque eu estava só trabalhando numa vida artificial e hoje eu estou vivendo essa alegria. Conversei com o César, eu falei, rapaz, quem imaginava um dia que você está aqui no sítio? E ele está muito feliz. Então eu estou vendo assim a mão de Deus sobre todo esse projeto. Sou muito grato a Deus. Amém, legal. A gente vai caminhando aqui para o fim, então. Bom ouvir essas novidades. E aí eu gostaria que o irmão deixasse algum apelo, algo que pudesse motivar as pessoas. Mas antes eu gostaria só de ouvir a Elisa, né, para o pessoal também ouvir. Elisa, que se você pudesse resumir em poucas palavras, o que tem significado a vida no campo, trabalho com a agricultura, contato mais próximo com seus pais ao longo do seu desenvolvimento, o que tem isso significado para você? Se você puder colocar em poucas palavras, e aí depois o irmão Ramon pode concluir aí com apelo, que ele quiser, palavras finais aí. Tá bom. Então, experiência muito boa, porque eu estou com a minha família, na hora que eu quiser eu posso ir lá conversar com ele, ajudar em alguma coisa. Estou aqui com a minha mãe, aprendendo receitas. E muitas vezes a cidade não teria essa oportunidade, né? Um trabalhando para cá, outro para lá. E eu fico muito feliz por estar assim com os meus pais perto, o aprendizado que eu tenho com eles. E também com esses irmãos chegando, isso ajuda muito também pra gente que é adolescente, às vezes a gente se sente sozinhos, assim. Igual quando a gente veio pra cá, a gente estava juntos, eu estava gostando muito, mas a gente não estava indo com alguns amigos do mesmo pensamento. E eu sentia aquela falta, eu falava, nossa, queria tanto que alguém pensava igual a mim, assim. E graças a Deus já temos vários irmãos do mesmo pensamento, a Deinha, todo mundo. E eu fico muito feliz, falo para todos os jovens que vale a pena, a gente se sente mais perto de Deus, mais perto da família. E muitas experiências novas eu gosto muito. E agora Deus mandou também uma amiga perto, isso é muito bom, que ensina legal. várias coisas, um ensinando para outro, conversando, a Júlia. Gostei muito. Amém, amém. Se a irmã Simone também quiser colocar algumas últimas palavras. Então, às vezes, certas dificuldades fazem com que a gente, às vezes, possa querer desfalecer, ficar, né, triste, mas depois vem outras coisas tão boas que Deus dá, e aí renova as nossas forças, nossa alegria. Mas mesmo com as dificuldades, se chegar para mim e falar assim, você vai voltar para a cidade, Deus que me livre, eu não quero voltar de jeito nenhum. As pessoas achavam assim, alguns achavam assim, eu tinha um cunhado meu, eu sempre comento isso com as pessoas, o nome dele é Hélio, infelizmente ele faleceu tem poucos anos, mas quando na hora de eu cumprimentar minha família, que é muito grande, né, cumprimentando todo mundo, assim, meio chorosa, não sabendo quando ia voltar para revê-los, aí eu fui cumprimentando um, abraçando o outro, quando chegou nele, ele só apertou minha mão assim, tá bom, Simone, até semana que vem. Até mês que vem. Aí ele falou, eu falei, né, você não está acreditando que eu vou ficar lá, né? Aí ele, você, carioca, nunca pisou em roça, ficar naquela roça, mas não vai, não. Daqui a pouquinho você está voltando. E já são 7 anos e meio que a gente está aqui, graças a Deus, Deus tem nos firmado e dado forças para estar agora numa alegria, né, de estar numa casa nova, né, que era o que eu mais queria aqui no campo, aqui, né? Desde pequenininha sempre tive essa vontade. Vai ser mais fácil, né? Embora é muito grande, né? Mas está muito bom. Então, Deus, Ele com certeza
tem coisas maravilhosas reservadas para aqueles que se colocam para fazer a sua vontade. Eu estou muito feliz aqui, muito realizada em poder ter certas coisas que na cidade eu, com certeza, não poderia ter. Então, agradeço muito a Deus. Isso já é perceptível pelo sorriso de vocês aí. Amém. Muito bem, irmão Ramon. Olha, eu queria dizer para todos, tanto aquelas famílias que todas estão com o mesmo pensamento, ou graças a Deus foi o nosso, e como para aqueles familiares que talvez nem todas tenham o mesmo pensamento, eu queria dar o mesmo conselho. Que a partir de hoje, que possa a família conversar sobre a possibilidade da ida no campo, se tem alguém com dificuldade, que possam começar a ler sobre o desígnio de Deus para o seu povo, assistir às palestras que falam de experiências e testemunho, porque é quando contempla essa mensagem é que vem alguns fatores interessantes. Inicialmente começa a aparecer a curiosidade, depois o desejo, e com o tempo vem a necessidade, a família começa a sentir a necessidade, e por final sente uma urgência de sair. Mas não é uma urgência por medo. Não procure sair movido porque uma pandemia pode voltar ou por alguma dificuldade. Tenha em mente que é o desejo de Deus para o aperfeiçoamento do seu caráter, o bem-estar dos seus filhos, a salvação deles. É como a irmã White fala, como apreciais a alma dos vossos filhos, a salvação deles. Para que ninguém vá para o campo com medo do que está na nossa frente, de pandemias, de algum problema, revoluções na política, enfim. Isso não deve ser o norte. Procurem ver, e eu gostaria de deixar esse texto de Vida no Campo, falando sobre o que aconteceu com todos os grandes homens do passado e que possa ser uma bênção para vocês. Porque esse texto falou muito forte comigo, eu tenho ainda sempre na minha mente, né, falando sobre a herança dos grandes homens, né, vem falando sobre a vida, né, dos patriarcas, Jesus Cristo, vem dizendo, o mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lede a história de Abraão, de José, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade, homens cuja influência foi mais eficaz no erguimento do mundo, e aí continua, né? E vem falando, quantos deles não foram criados num lar campestre? Pouco conheciam de luxo, não gastaram tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Vida no Campo, página 23. Lembrar que quando você for para o campo, dificuldades, provações vão vir, mas que as famílias que foram antes de vocês também passaram por essa dificuldade. Saudade dos familiares vai apertar, mas Deus estará com você, com a sua família. E o meu desejo é que esse pequeno testemunho nosso possa realmente servir para vocês valorizarem, porque vocês estão ouvindo alguém que não queria nunca ir para o campo, mas graças a Deus, Deus me transformou esse gosto, e hoje eu sei que no sítio tem muita coisa para fazer ainda, de melhorias, mas eu estou plenamente feliz, satisfeito com essa vida nossa aqui. Mais simples, mas uma vida mais... que a gente sente a presença de Deus de uma forma mais íntima. Então, que Deus possa abençoar cada um das famílias, dos projetos. A gente está à disposição para posteriormente conversar, tirar alguma dúvida naquilo que for o nosso alcance, né? E que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém, amém. Ok. Como o irmão Ramon aí colocou, eu quero recomendar para vocês, colocar aqui para vocês verem uma página, né, da internet, o site ellenwhiteaudio.org. Aqui nós temos os livros de Ellen White, né, e aí tem o livro Vida no Campo,
que vocês podem ouvir, vocês podem baixar os áudios. Acredito que seja um bom livro para começar. Tem ele também em PDF. E, de fato, nós somos transformados por aquilo que contemplamos, né? Então, a vida no campo proporciona para nós contemplarmos as obras do Criador e sermos transformados segundo aquilo que Deus criou, né? Então, você que nos acompanhou pelo YouTube, se inscreva no canal e futuramente nós vamos ter mais lives com mais pessoas que estão vivendo aí no campo e têm uma experiência para compartilhar de ânimo, de encorajamento, trazendo para nós aí força para continuarmos, né? Eu agradeço, nós vamos encerrar então com a oração, e eu peço aí que o irmão Ramon faça essa oração, e aí a gente vai concluir então. O irmão Ramon ficou sem o áudio. Pronto. Ok. Ok. Depois que o irmão Ramon fizer a oração, eu quero só agradecer a todos que acompanharam aí, e a gente se despede então. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu santo nome, honrar a Ti pela multidão das Tuas misericórdias em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que possa ter chegado a corações sinceros, que preconceitos talvez possam ter sido quebrados e que todas as pessoas que tiverem acesso possam realmente dar uma oportunidade para que o Senhor possa agir no coração delas. Nos ajude, Senhor, a compreender a urgência do momento em que estamos vivendo e como o Senhor realmente deseja nos ajudar nesses últimos dias. Abençoe cada família, cada plano, dê sabedoria, prudência, Senhor, e que o Senhor possa abrir diante de cada um de nós a porta das oportunidades, para que nós possamos aproveitar essas oportunidades quando vierem de Ti. Amém. Abençoe cada família, dê a todos uma noite tranquila de sono e que novas oportunidades possam surgir com outras famílias, que o Senhor possa nos usar poderosamente para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Ok, muito obrigado aí a irmão Ramon, Simone, Elisa, obrigado por terem compartilhado a experiência de vocês, por terem despendido esse Obrigada a tempo. você. Agradeço também a todos aí que A nos gente- acompanharam. Pode falar. A gente agradece muito a oportunidade. Não deu certo algumas semanas atrás, né? Isso, Mas, bem graças a lembrado. Deus, hoje eu tive a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, que eu não sei se todos estão assistindo, mas tudo tem o seu tempo certo. Mas eu agradeço muito, meu irmão, pelo convite e estamos à disposição para qualquer coisa que tiver ao nosso alcance. Ok. E a gente aguarda a sua visita aqui em breve. A gente está com Tá saudade. certo. Deus vai prover essa oportunidade. Deus quiser. Muito bem. Um abraço a todos, uma boa noite. Agradeço também a Obrigado. todos que acompanharam. Amém. Eu também agradeço aí a todo mundo que acompanhou. Eu vejo aí que tem bastante pessoas, amigos, irmãos, alguns de longe. E louvado seja Deus pela oportunidade. Nós vamos aí, como eu disse, ter outros encontros. Se você lá se inscrever no canal, ativar o sininho, você vai ser notificado quando estiver acontecendo pelo YouTube. Então, que Deus abençoe a cada um, agradeço aí, e que todos possamos ter um bom restante aí de semana, tá bom? E peço desculpas por não ter dado certo a outra vez, alguns tinham recebido aí o anúncio, mas graças a Deus hoje deu certo, né? A internet cooperou conosco e Deus esteve à frente. Amém. Pena que é pouco tempo para tantas coisas, né, que surgem de perguntas, de dúvidas, mas outras oportunidades virão. Sim, eu sei que vocês têm Tirar muitos milagres aí para contar também, mas vamos aproveitar uma outra oportunidade, se Deus permitir. Então, Deus quiser. uma boa noite aí para todos, um bom descanso e nós vamos encerrar agora então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.